vamos lá, né? Vamos começar a conversar um pouquinho sobre essa questão do pensamento analítico. Eu acho que tudo que a gente acaba observando, né, sobre dados, por exemplo, bom, a gente vai hoje a gente vai não só entender como é que são essas formas de pensar, análise de dados, porque dado a gente tem em todo lugar, né? Tá? Dado pode ter, por exemplo, dentro do seu relógio que você usa, né? Quer dizer, quando a gente fala dado, não é só o dado que está, por exemplo, ali na planilha, ou está ali naquele banco de dados que você tem dentro da sua organização, né? Ou naquele dataset que você tem, por exemplo, dentro de um portal. Não é só isso, né? Assim, hoje, tudo que você pode observar ao seu redor pode virar dado. Tá? Então, por exemplo, né, a medição da temperatura que está próximo de sua casa, ela pode virar a cada segundo, com a periodicidade que você escolher, pode virar um dado. Né? Quando você está usando, por exemplo, um relógio, né, um smartwatch, né, cada um tem o seu ali, com sua marca, modelo, ou não, professor, não tenho, né? Tá? Tudo bem, né? Ele vai lá, quando você vai fazer seu exercício, muitos deles marcam a sua frequência cardíaca, alguns conseguem marcar, por exemplo, né, a posição geográfica, né, pelos satélites que ele consegue gerar. Alguns conseguem, digamos, né, pegar o movimento do seu braço. Então, tem, lógico, dos relógios com diferentes níveis de sofisticação. Mas eles coletam dados que, de alguma maneira, esses dados são, né, eles são interpretados, tá? E aí ele gera, por exemplo, não sei, né? Para quem gosta de correr, tem aquela curva de treino. Para quem gosta, por exemplo, né, quem gosta de fazer exercício, por exemplo, né, hipertrofia, fazer musculação, essas coisas, você pode marcar o seu treino ali, né, com controle, enfim, né? Pedalar, enfim. Para outras coisas da nossa vida também. Quem tem hoje, né? Todo mundo hoje tem smartphone, tá? Então tem um dispositivo, aliás, o meu está com o meu filho lá embaixo. Mas tem, gente, que ferramenta poderosa de telecomunicação, mais computação que a gente tem. Né? Não sei quem, eu não vou entregar muito minha idade, tem meus cabelinhos brancos que não dá para ver aqui, mas muitos de vocês ali, né, ou alguns de vocês devem ter pego épocas da telefonia, né? Quer dizer, que a famosa telefonia banda A, com aqueles celulares que você tinha duas baterias gigantescas, né? E aí o celular, né, por si só fazia ligações, no máximo ele recebia mensagens, né? De SMS, você não conseguia nem enviar a mensagem de SMS, ele funcionava como se fosse aquele antigo pager, né? Que final a gente foi pegar aí final dos anos 80 para o começo, né, digamos, da virada aí para o século 21. Tá? Mas assim, imagina hoje que você tem um telefone que ele faz as suas, digamos, ações básicas de telecomunicações, mas também ele é o computador. E ele, mais que um computadorzinho, ele tem inúmeros sensores, por exemplo, como coleta de GPS, como posicionamento, como um acelerômetro, digamos, né? Para você pegar a diferença de posicionamento, de tal maneira que aí, né, se você, eu aceito que meus dados sejam compartilhados, por exemplo, com a Google. Ok, o Google vai lá, vai usar os seus dados, vai trabalhar para fazer, vai enviar 1 milhão de propagandas para você, mas em contrapartida, né, você aceitou, olha, poxa, eu aceito um serviço legal de e-mail, mais um repositório de arquivos lá básico, e se você quiser mais espaço, você assina, paga uma taxinha para Google, você recebe mais um pouco. E aí você tem a localização da Google também, né, que ele sabe exatamente como você se localizou. Gente, eu já tive com a situação que eu já perdi meu celular em consultório e eu não sabia onde estava, o que eu fiz? Entrei lá na Google, olha, onde está meu celular? Meu celular está ali. E aí você consegue buscar de volta onde estava, né? Isso se continuou lá, né? Mas enfim. Ele te entrega os lugares que você foi, se você foi de trem, se você foi, por exemplo, né, de metrô, se você foi a pé, de bicicleta, de avião. Olha que interessante, tá? Porque ele sabe o formato de deslocamento, né? Ele analisa aqueles dados que são gerados. Que são o quê? Latitudes e longitudes daquilo que você se aproxima. Então, isso é dado, gente, tá? Tudo gera dado, né? A medição da sua conta de luz em casa é dado, tá? Quer dizer, ele gera de uma frequência de tempo quanto você consome de energia. A sua relógio de água também. Né? Então tudo gera, gente. O que você consome, o que você gasta no banco, por exemplo, dependendo da sua rubrica, também é dado. Tá? Então, dentro da nossa sociedade, a gente às vezes pensa dado só de uma maneira muito, de uma maneira muito corporativa, tá? E aí a gente, na verdade, hoje os dados que são gerados para serem analisados,
eles são gerados, na verdade, na maioria, em situações mais domésticas, né, que a gente imaginar, tá? Mais pessoais que a gente imaginar, tá? Só que assim, nós temos ali 3, né, olhares diferentes para os dados, né? 3 ou 4 dados, olhares diferentes para os dados, quando eu falo, digamos, os tipos de análise, tá? Então, assim, eu tinha dito, né, vamos pegar o exemplo do relógio aqui, tá? Do smartwatch ou do próprio celular, né? Dá para você também correr ou andar ou se exercitar usando o celular também. Tem aqueles softwares que usam os Stravas da vida, quem gosta, né, de praticar esporte ali, né? Ou aqueles da Nike, enfim, ou da própria Apple, da Samsung, da Xiaomi, né? Enfim, do celular que você usar, você gostar e você usa aí, Motorola, a marca que seja. Mas, assim, vamos supor que você usou essa aplicação, e essa aplicação, por exemplo, ele foi lá e coletou todos os suas latitudes, longitudes que você andou, por onde você pisou, e aí ele coletou também sua frequência cardíaca, coletou, por exemplo, né, em que momento que foi isso? Sei lá, às 8 da noite, por exemplo, né, vamos supor aqui que o André estava lá caminhando, né, se deslocando, movimentando essa latitude e longitude com a frequência cardíaca tal horário. Tá? E ele foi coletando isso tempos em tempos. Tá? Vamos supor, por exemplo, talvez que o Rafael ele estava nadando numa piscina, né? Quer dizer, lá de 25 metros, nadou, por exemplo, ele foi lá, marcou pelo acelerômetro, você calibrou, né? Quer dizer, que cada abraçada que você dá, você girava, sei lá, deslocava-se 1 metro, 1,5 metro, enfim. E aí ele foi calculando isso. Só que acontece, todos esses dados estão lá disponíveis, mas né, ele gera esse dado, mas esse dado está lá. Imagina que ele estivesse numa planilhona, tá? E você só observa para aquele dado, olha, prazer, eu sou latitude e longitude, você, né? Ou, por exemplo, você comprou vários itens que você, né? Foi, né? Vários itens que você foi, digamos ali, né? Coletando. Vamos supor que no mercado você fez uma lista de compras. Coletou lá, mas, sei lá, comprei, matando mosquito aqui, ó, na SBP, comprei café, comprei, sei lá, tudo que você gosta ou precisa para sua residência, né? Ou para o seu hábito. E aí, enfim, só que você olhou para aquilo e falou assim, olha, prazer, lista de compras, prazer, Gustavo, né, o André e tal, e ok, você observa, né? Então, se eu começo a olhar e começo, digamos, a interpretar, olhar sobre esses dados como eles estão, tá? Essa maneira o tipo de análise que a gente chama que é uma análise que é descritiva. Descritiva o que é, na verdade, tá? Descritiva, digamos, como quando eu observo aquele dado do jeito que ele está, não trabalho, não faço nenhum tipo não faço nenhum tipo, digamos, de tratamento sobre esse dado e simplesmente eu olho aquele dado e falo, olha, beleza, então acho que olhei aqui meu coração, né? Faz bem alguma coisa em um empirismo. Olhei aqui, acho que meu coração, a frequência máxima foi 100 e não sei quanto. E tá tudo certo aqui. Aí a mínima foi 80, então ok. Então eu consegui observar isso dentro dos dados do jeito que estão. E beleza, né? Então, ok, então consegui observar isso. Ou você na sua lista de compras, você foi, sei lá, para 2 ou 3 mercados e observa, nossa, o leite aqui, né, em Campinas está 4,50. Não sei quanto é o leite, aliás, não sei de onde vocês são, tá? Se você Maria, você acha que da Curu são de Campinas. Eu não sou de Campinas, tá? Eu sou da ZL aqui, sou de São Paulo, tá? Então, não sei quem é de São Paulo aí, depois a gente conversa, depois a gente abre um tempinho para bater um papo e fora da disciplina. Aí tá aqui, eu fui lá e comprei, sei lá, né, o leite marca X, nesse mercado que está mais barato, outro está mais caro, enfim, mas pelo seu olhar, quer dizer, está lá só anotado, mas você não fez nenhum tipo de sofisticação em cima desse dado. Tudo bem? Quando eu estou trabalhando dessa maneira, aí eu estou trabalhando daquela maneira que é descritiva. Beleza? Então, descritiva, na verdade, quer dizer, né? A gente olha só uma métrica do dado. A gente vê, na verdade, a observação dos dados como eles estão de maneira comum. Tá? Só da maneira como ele está mesmo ali. Observo, né? E não faço nenhuma sofisticação em cima desse dado. Ok? Mas aí, né, vamos ver alguns comentários aqui. O Rafael disse que não sabe nadar. Poxa, Rafael, né? Aliás, eu acabei de voltar, a gente estava na correria, entrei em cima da hora na plataforma aqui, porque eu levei meus filhos para natação. Que eu estou fazendo um esforço para levar, porque é importante, viu?
Então, Rafael, convido você né, a depois que você estudar lá, se envolver um pouco com dados ali, né, também ali depois ali marcar um diazinho na semana e aprender a nadar, né? Mas você consegue pelo menos sair da água, por exemplo, se jogar numa água assim, você sai ali boiando, não sai. Rapaz, importante, viu? Eu te aconselho. Não sei se você usa Sesc, por exemplo, Sesc tem lá, acho que é aqueles cursos de natação, não sei, lá tem. Então, lá dá, tem também. Então, aconselho, convido a fazer isso, né? A gente aqui coloca as crianças porque, mais, assim, principalmente elas, né? Por uma questão da sobrevivência, né? Porque a primeira coisa quando você começa a fazer natação é a questão da sobrevivência, quer dizer, você pular, jogar na água e conseguir sair, né? Então, esse é o primeiro ponto. Depois aí começa a aprender os nados, né? O crawl, né? Né? O costas, tudo tal. Enfim, né? Mas convido você, Rafa. Então, assim, né? Ó, o Rafael precisa de boia aqui também, né? A Silvia, ó, os passos que damos no dia, quantos lances de escada sobre. Olha aqui, hoje foi um dia, gente, olha. Você falou de passos, ó. Olha quantos passos que eu faço corrida, gente. Então, você entregou, né? Por que você fala, né? Porque eu fiz maratona, minha maratona, um monte lá, mas aí eu parei na pandemia, em novembro voltei a treinar. Então agora eu tô começando, mas aí juntando passo e treino, ó, deu hoje 21.565. Deu bastante, ó. Poxa, hoje foi bastante. Sabe o que dá diferença? Transporte público, gente. Pelo menos aqui em São Paulo, quando eu tenho que me deslocar, dá uma diferença, e dá uma diferença de gasto energético também. Então, se você convido você também, né? Se você quiser também, né? Às vezes um dia que você fala, poxa, realmente eu posso largar do meu veículo ali, caso você use o veículo, né? Tá? Ou se você usa transporte público ou um outro modal como bicicleta, também é uma boa, né? Acaba sendo uma boa. Apesar que São Paulo, né, não sei, Campinas tem ter, mas São Paulo ele é muito sinuoso, né? Dependendo do bairro, ele tem sobes, desces e não favorece tanto o estímulo à bicicleta, né? Diferente de cidades litorâneas, tá? Mas, gente, beleza em relação ao descritivo? Ok, olhei o dado, olhei prazer, é isso, tá? Agora, né? Quando eu quero sofisticar ele um pouco mais, vamos subir um degrau, eu estou pensando em algo diagnóstico, certo? Então, vamos supor que daí eu começo a pensar, vamos voltar para o relógio de novo, tá? Eu tenho toda aquela latitude e longitude que eu quero tratar, mas aí, quando né, quer dizer, eu começo a querer calcular, por exemplo, a velocidade, né? Poxa, quanto que o Gustavo, ou né, o André, né? Ou o Rafael aqui, né? Rafael, você não sabe nadar, vou falar que sabe correr, tá? Pelo menos, beleza, correr sim, né? Aí que o Rafael sabe correr, né? E aí eu vou falar, poxa, mas como é que foi a curva, o histograma, né, de frequência? Para saber, poxa, quanto que foi a média? Quer dizer, eu não consigo. Se você teve, sei lá, 200 marcações dentro de 10 minutos, tá? Eu não consigo, né, pegar esse dado. Você concorda que é difícil? Eu vou bater o zoiômetro ali, não vou ter uma média exata. Mas se eu fizer algum recurso, né, ou algum recurso de dados que consiga de fato gerar um outro dado para conseguir de fato falar, olha, a média do Rafael de batimento foi, não sei, 120, 130 batimentos por minuto, né? A velocidade média dele, né, foi, por exemplo, em corrida a gente mede minutos por quilômetro, tá? É diferente, né? Então ele fez, por exemplo, ele fez uma caminhada a 9 minutos por quilômetro. Quer dizer, cada quilômetro ele usou 9 minutos para caminhar. Foi a média ali, mais ou menos. Tá? Como ele calculou, lógico, né? Ele pegou os pontos, né? As latitudes e longitudes, e fez, né? A gente volta um pouquinho de física cinemática e calculou ali, né, o delta S por delta T de cada pontinho ali. Lembrando que, na verdade, mas ele fez uma curva, fez assim tal, tá? Lembra que se olhar ponto a ponto isolado, ele é o quê? Uma reta, né? Quem gosta aí de exatas aí, fez engenharia, fez os cálculos, né, integrais aí, sabe, né, que se a gente olhar lá no fundo, aliás, as próprias linhas do computador, né, se a gente fizer um zoom muito grande, na verdade, todas as linhas, na verdade, são pequenas retas, é por aí, tá? Vamos viajando um pouco da maionese, mas é por aí que ele faz o cálculo, a aproximação, né? A gente tem um nome bonito que a gente usa aqui, aliás, quem quiser seguir além dessa análise de dados, seguir para uma ciência de dados, tá? Algo muito importante estudar, por exemplo, como aproximações numéricas, como interpolações, que é exatamente isso, né? Quer dizer, a gente olha que é uma curva linda e maravilhosa, mas na verdade é uma aproximação de várias retinhas pequenininhas. Tá? Mas enfim, foi feito isso, né? Essa curva. E aí eu não estou tratando mais algo que ele é descritivo.
Não estou olhando para todos aqueles dados e tirando minhas conclusões. Não, eu estou fazendo algo mais sofisticado que eu calculo e chego a alguns números que eu consigo gerar indicadores mais, né, assertivos. Tá? Então, quando eu começo, digamos, a entender, digamos, tá? Primeiro, para gerar esses indicadores assertivos, eu tenho que entender o que eu quero. Olha, eu quero gerar a média da frequência cardíaca para um parâmetro, por exemplo, de exercícios. Então, ok. Né? Então, eu tenho uma causa raiz do problema. Eu quero saber como é que foi a velocidade média quilômetro a quilômetro. Então, eu tenho uma causa raiz que eu preciso definir. Tá? Vamos voltar para outro cenário. Vamos voltar para o cenário do mercado. Olha, no mercado, por exemplo, eu peguei o preço da caixinha de leite e eu quero falar, por exemplo, qual que é a média de preço da caixinha de leite, qual foi o mercado que foi mais caro, qual foi o mercado que foi mais barato. Mas eu não quero fazer isso do zoiômetro. Tá? Eu quero fazer isso automaticamente. Que eu faço uma extração dos meus dados. Olha, meus dados, eu tenho uma ferramenta sofisticada que eu faço o quê? Gere uma visualização, a gente vai falar nomes técnicos, tá? Uma projeção sobre esses dados, que daí, olha, ok, gerou uma planilha que mostra o ranking digamos, dos lugares onde a batata está mais cara, tá? Onde, por exemplo, o preço do cafezinho, né? Acho que é outro ranking. O preço do McDonald's, né? O pessoal faz muito isso para estoques, né? Para bolsa de valores. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, o pessoal gosta de fazer o preço do café, né? O café básico, né? A pessoa chega lá, pede o café com leite e põe na chapa, né? O professor não gosta, tudo bem, ok, te respeito, tá? Mas vamos supor que você vai fazer a média disso, ou os lugares, ou por região, ou como você quer. Mas você precisa ter parâmetros. Então, lembrando, quando eu faço uma análise que é uma análise que ela é diagnóstica, tá? A questão da análise diagnóstica é quando eu tenho uma causa raiz. Então, eu preciso saber uma motivação. Eu preciso ter uma motivação. Eu vou resolver um problema, tá? Então, tendo a motivação, tendo os dados, usando, digamos, as ferramentas que eu consigo sofisticar a extração desses outros dados para que eu consiga, digamos, ter uma análise, ok. Então, estou trabalhando, digamos, né, com uma análise que ela já é diagnóstica. Beleza? Então, tudo bem? Então, a descritiva, olha, olhei para cá, prazer, não sei o quê, olhei, achei que é isso, mais ou menos aquilo, ok. Tá? Né? Que é igual olhar para o seu extrato bancário dos 30 dias. Olha lá, eu acho que eu gastei mais ou menos tanto. A diagnóstica, não. Eu vou levar algo mais a sério. Eu vou passar, vou pegar meu extrato bancário, vou olhar, olha, todas as despesas, as rubricas, quantas vezes eu fui no restaurante tal, quantas vezes eu fui, por exemplo, né? Não sei, para o cabeleireiro tal, por exemplo. Quantas vezes, por exemplo, eu fui fazer, sei lá, tal lugar, fui, sei lá, gastar no restaurante, falei restaurante já, né, gente? No supermercado e tal, né? Ou quanto que eu paguei de juros para o banco, se eu estou devendo para o banco, sei lá, usando cheque especial, enfim. Né? Então, aí, assim, eu tenho uma análise diagnóstica. Ok? Beleza? Joia? Tranquilo? Então, já tivemos duas das análises. Mas vamos pensar o seguinte, né? Continuando. Deixa eu dar um alerta aqui só das crias. Se elas estão bem? 1 minuto. 1 segundo. 30 segundos. Vai, rapidinho. Peraí. Galera, tudo bem? Tudo bem? Tá bom, então. Beleza. Gente, é que eu fico com o fone aqui, eu tenho que ouvir o eco deles, né? Fala, ó, tá tudo bem. Não, tá bom, eu espero que sim. É que eu tô aqui em cima, eles estão na parte de baixo ali, mas o maior que tá em quase 8 ali já. Os dois já se viram bem, então. Tá, é bem isso, é bem isso. Então, não sei se vocês têm filhos, né, na idade ali, pequenininhos, infantis para fundamentais ali, mas daqui tem, olha, vou falar para vocês, aqui é fácil a guerra aqui. E minha esposa está trabalhando hoje, tá? Minha esposa também é professora, só que ela é da área da saúde, eu não sou não é da área de TI. E ela tá Aí ela tá trabalhando hoje, ela trabalha também como professora, né? Hoje ela tá fora, tá presencial, então, enfim, tá nós aqui na luta, né? Ok? Mas vamos lá, gente, vamos continuar aqui. A preditiva. Poxa, preditiva, será que consigo prever, né? Aí lembra muito, né, de não sei o que, prever, a gente fala de chat GPT, né? Poxa, chat GPT. Aliás, no final da aula a gente pode até brincar um pouquinho que chat GPT não é... O chat GPT não é tão inteligente quanto vocês imaginam, né? Ele, na verdade, é só uma ferramenta sofisticada de busca, né?
lógico, né, ela junta muita coisa lá e acaba buscando com uma certa exatidão. Para algumas coisas ela é muito boa, tá? Para outras, não sei, né? Mas para algumas coisas ela é muito boa. Mas a preditiva é assim, vamos pensar o seguinte, aí a gente está avançando, né? Professor, quais são as expectativas? Aí vamos pensar assim, aqui no nosso módulo de análise, tipo de análise, tá? Aqui no nosso módulo, nossa ideia é fazer a descritiva e fazer a diagnóstica. Talvez a gente chegue com um ponto preditivo, tá? Porque para né, fazer predições, tá? Predições precisam o quê? De dados históricos, muitos, para conseguir fazer uma predição, né? Mais próxima. Isso, né? Por exemplo, machine learning é uma técnica, aprendizado de máquina é uma técnica que ele consegue, digamos, calibrar modelos, né? Mas para calibrar modelos eu preciso de dados. Todas essas áreas, digamos, esses braços da computação, tá? Como o Rafael citou, por exemplo, ali, esses braços eles são motivados por isso, por você ter, digamos, muitos dados que você consegue alimentar, né? Então, modelos, digamos, de inteligentes, eles são treinados dessa maneira, tá? Então, eles são treinados, quanto mais ele é sensível a diferentes, digamos, perguntas, situações, mas ele vai conseguir responder. E é assim que é aprender, né, gente? Então, olha que interessante. A máquina, ela aprende como a gente faz a máquina aprender como nós aprendemos, né? Então, quando a gente nasce como um bebê, tudo, né? Todos ali estão com a mente zerada praticamente. Lógico, tem série de questões fisiológicas nossas, né? Que estimulam o aprendizado, tá? Questões pedagógicas, psicológicas, nutricionais, tá? Também tem isso também, né? Regionais, uma série de questões. Tá? Assim, lógico, a gente tem vários fatores, então só desmistificando essa questão. Mas assim, né? Nossos processos cognitivos são muito, olha, são muito interessantes. Né? A gente começa a associar certas coisas, por exemplo, né? Igual, por exemplo, tem um livro aqui, ó, aliás, tá aqui do meu lado, olha que interessante. Tá? Tem um livro que eu recomendo a você, quem tiver interesse sobre esse assunto, tá? Sobre redes neurais, sobre aprendizado de máquina. Tem esse livro aqui, ele já tem a tradução, tá? Depois eu coloco o link dele. É How to Create a Mind, como criar uma mente, né? Ele é um dos best-sellers do MIT, tá? Ele tem tradução já em português. Eu comprei quando eu estava lá estudando. Mas é do Ray Kurzweil. Depois eu passo a referência certinha para vocês. Mas ele é interessante, ele explica, na verdade, todo o processo de aprendizado, né? Ele estudou um estudioso dessa área, né? E, por exemplo, a letra, né? Você conhece a letra A, não conhece? Então, a letra A, você conhece a letra A bastão, letra A serifada, quer dizer, né? Quem é da área de design, por exemplo, sabe, né? Que o serifado dá uma baita diferença na leitura, né? Que é o rabinho do I, né? Da letra, tá? Então, seu rabinho, na verdade, olha que interessante, sabe que as letras Time New Roman, por exemplo, letra de jornal? Por que ela tem esse rabinho do I, do A? Porque no nosso cérebro, durante a leitura, ela dá uma sensação de continuidade. Olha que legal. Enquanto a letra que ela né, não é serifada, ela não faz isso. Então, Kindle, por exemplo, porque o Kindle é diferente de você ler quando você lê, por exemplo, no computador com uma letra que ela não é serifada, tá? Que não, Arial não é serifado. Tá? Então, né, que é o sans serif, né? Quer dizer que sans serif é sem serifa, né? Então, o sans serif o Arial é uma letra sans serif. O Times New Roman é uma letra serif, ela é serifada. Então, dá uma diferença na impressão na leitura. Mas coisas à parte, né? Quer dizer, são questões que o nosso cérebro aprende melhor a ler com esses tipos de letra. Ô, Raquel, você levantou a mão. Vamos lá? Você tem alguma curiosidade, alguma pergunta a fazer? Vontade. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Estou bem, senhor. Tudo Eu bem. queria saber, você falou, mas você falou muito rápido, eu não consegui pegar. Quais que são, Obrigado, eu vou falar mais devagar, perdão. Tá? quais que são as duas que o senhor disse que vai trabalhar? Olha, aqui, na verdade, eu me empolgo, às vezes falo muito rápido, mas vocês podem, como a Raquel, vocês podem falar, professor, fala mais devagar, tá? Aqui eu vou trabalhar com descritiva, tá? E aí, no nosso curso, como a gente vai trabalhar, digamos, com comandos SQL e tudo mais, nessa ideia é trabalhar com a diagnóstica também, tá? Então, são as duas aqui. Talvez eu chegue a algo preditivo. Aí eu estava justificando por que talvez não trabalhe com preditivo. Por causa, na verdade, da quantidade de dados e com as técnicas, tá? Talvez as técnicas para gerar, digamos, análises que são preditivas são mais técnicas tanto de ciência de dados, do que, digamos, exatamente como filtros, junções, né? Ou todas as técnicas que nós vamos estudar ali em SQL.
tá bom? Mas é isso que eu estava justificando para vocês, mais que a gente vai conseguir trabalhar dentro do nosso tempo aqui no curso, tá bom? É isso. Obrigada. Tô falando mais devagar, acho que eu tô falando agora, tô falando mais devagar, então, por favor, me deem feedbacks, por gentileza, tá? Ok, então a preditiva, o que é a preditiva? A gente falou um pouquinho do aprendizado de máquina, tudo mais, que tem muito a ver com isso. Mas vamos lá, vamos voltar ao exemplo lá do nosso corredor. O nosso corredor, ele não faz um treino só, ele faz mais treinos, né? E aí, talvez, tem uma ferramenta que faz isso, para quem gosta da área ali, que é o Strava, né? Quem gosta de esporte, ali eu gosto de coletar dados, tem uma rede, o Strava, né? Uma rede social, Strava com S mudo, tá? Uma rede social de esportes, né? Que quando você você pode postar o seu treino, todo mundo vê, enfim. Mas ela tem uma coisa muito legal, né? Ela tem algumas análises, tem diagnóstica, porque ela consegue fazer um diagnóstico em cima daquilo que você já treinou, e ela tem algo preditivo, por exemplo, né? Ela tem, por exemplo, ela analisa, ela começa a partir de um mês, analisar tudo que você fez, comparar um mês com o outro e falar assim, olha, em relação, eu estou começando a observar o comportamento que você tem de corrida. E o seu comportamento de corrida, por exemplo, está melhorando, está piorando, está o mesmo. E ele começa a gerar alguns dados baseado nos seus hábitos, principalmente nos seus históricos, tá? Então, assim, quando eu falo sobre a análise preditiva e a questão, digamos, da base histórica da informação que eu tenho, isso é essencial quando eu vou gerar alguma coisa preditiva, tá? Vamos pegar um exemplo aqui de uma questão que é preditiva, tá? Google, por exemplo, ou Apple, quando você vai sair de casa. Se você já tiver alguma situação, quando você, por exemplo, vai sair de casa e a Google fala, olha, vai demorar um pouco para você chegar no trabalho, tá? Então, vai demorar tanto aqui e o melhor caminho é esse. Quer que eu diga o melhor caminho para você? Poxa, mas como será que o Google acerta que eu estou indo trabalhar? Não é que ele acerta. Aliás, tudo que é preditivo, voltando ainda um pouco ao assunto né? Quando a gente fala de aprendizado de máquina, de machine learning, ele não é que ele fala com certeza, ele está jogando um verde para você. Daí ele fala, olha, você vai trabalhar, né? Sim ou não? Aliás, por muita coisa ele começa a confirmar, não sei se vocês já perceberam isso. Olha, você está indo trabalhar? Sim ou não? Você está indo fazer alguma coisa? Ah, você gostou do lugar tal que você foi? Isso acontece muito, né? Se você deixa habilitado as ferramentas. Por quê? Porque à medida que você vai respondendo, esse padrão que ele está analisando, isso vai gerar mais assertividade, tá? Mas ele vai ter mais certeza. Então, tudo que você trabalha, principalmente na aprendizagem de máquina, nas análises de dados que são preditivas, você acaba tendo também um nível de incerteza, tá? Então também acaba tendo esse nível de incerteza. Mas assim, por que ela se diferencia da diagnóstica, tá? Você começa a entrar na preditiva, porque na preditiva eu começo, além de ter algo, digamos, um pré-processamento desses dados, eu começo a analisar as mesmas situações de tempos em tempos por uma faixa de tempo muito grande e eu começo a gerar, por exemplo, modelos matemáticos, tá? Modelos cognitivos, para que consiga de fato, né, ter, olha, então eu entendo que na próxima vez, vamos supor que você for ao mercado, a sua lista de compras é mais ou menos essa. Pode ser, né? Olha, você vai toda semana você vai lá comprar ovo no mercado, e você compra 24 ovos. Você vai toda semana no mercado e compra, sei lá, um pacote de pão. Então, eu entendo que na próxima vez que você for, o que você vai fazer? Vai comprar um pacote de pão. Então, toda predição é isso, tá? Toda predição, na verdade, é um jogo de adivinhação. Né? Não sei se vocês já jogaram aquele. Já ouviu falar do tal do Akinator? Tem para Alexa, tem para PC aqui também, né? Depois vocês podem buscar na internet, chama Akinator, acho que com K, tá? Akinator. Depois vocês buscam e brincam aí. É muito parecido com. Bom, ele não é um chat GPT, mas ele a gente chama de modelo não supervisionado, tá? De dados. É assim, se você já ouviu a brincadeira, que ele começa a fazer perguntas, ele fala, eu vou adivinhar o que você está na sua mente. E aí ele começa a fazer uma série de perguntas. Olha, essa pessoa, ela é um personagem no mundo animado?
Ela é o personagem do Brasil? Não. Ela é o personagem, sei lá, do Japão? Sim. Né? Ele é um personagem de videogame? Sim. Ele usa roupa azul? Não. Ele usa roupa vermelha? Sim. Ele gosta, por exemplo, de comer macarrão? Sim. Né? Ele coleta, por exemplo, moedas? Sim. Aí você vai chegando lá, vamos supor que é o Super Mario. Tá? Mas você concorda que assim, né? Olha, mas nossa, ele adivinhou. Não, quem é que ele adivinhou? Perceba, você ofereceu todos os dados disponíveis e ele tem o que a gente chama aí um modelo diferente de um modelo estatístico, tá? Ele é um modelo baseado em árvores de decisão. Então ele foi seguindo na árvore, né? Igual o jogo, quer ver? Um jogo que é muito parecido, que tem um raciocínio muito parecido, tem o imagem e ação, né? Imagem e ação, por exemplo, tem, né? Que acho que com imagem e ação você desenha e você decifra a imagem, né? Mas não lembro um jogo, tem um jogo parecido que você fala as características e você tenta adivinhar, né? Então é um raciocínio muito parecido. Você instrui a máquina esse raciocínio, tá? Então ele tem uma chance de adivinhar. Então ele fala, olha, é esse personagem, é isso que você adivinhou? Sim. Aí cada vez que você acerta esse modelo, às vezes, né? Tem modelos que são fixos, mas tem modelos que eles vão se calibrando, né? E vão melhorando com o passar do tempo. Tá? Mas é isso, o preditivo ele é muito da questão de ter uma base histórica, tá? Para conseguirmos gerar algumas, né? E você tem técnicas, por exemplo, de interpolação de dados, né? De readequação de árvores de árvores de decisão, enfim. Tá? Então, só para a gente. E assim, tendo-se análise preditiva e gerando modelos, principalmente modelos matemáticos que eu consigo fazer, que eu consigo gerar, se eu tenho um modelo matemático do comportamento de uma certa situação, eu consigo fazer o quê? Uma espécie que a gente chama de prescritiva, tá? Que é o último, que digamos que é o ponto, é o ápice ali quando eu trabalho digamos, com análise de dados, que é o quê? Quando eu vou trabalhar com simulações, otimizações. Tá? Então, quando eu vou fazer uma espécie de simulação, é quando eu já tenho muito definido como que tal situação ou tal fenômeno consegue se comportar. Tá? Por exemplo, quem gosta muito de fazer simulações, é uma área que faz muito análises que são preditivas e até mesmo chegam a ser prescritivas, metodologia. Metodologia, na verdade, tem metodologia, ela joga no erro. Todo mundo falou que ia chover daqui a pouco, né? Não choveu. Poxa, mas então eles erraram. Não, eles, na verdade, tentaram uma chance baseada em vários fatores ali que podem mudar ao decorrer do tempo, né? Então, se eles têm inúmeros satélites que observam, né, a movimentação de massas e a forma como essas nuvens ou vento, ou tem vários aspectos, né, se mudam conforme o tempo, a gente consegue ter alguns comportamentos que a gente sabe, talvez, né, prever que vai ter uma chuva forte, prever, por exemplo, que a gente vai ter um período de seca, tá? Enfim, né, prever que a gente vai ter tornados, ciclones, né? Abalos sísmicos, por exemplo, né? A gente consegue, né? Tem lugares que a gente precisa ter medição constante, né? Como, por exemplo, a gente não está muito longe de lugares com abalos sísmicos, né? Isso, né? Como Chile, por exemplo, tá? Chile, depois daquele tsunami que teve né? No Pacífico, ele ficou em alerta, né? Ele é banhado todo pelo Pacífico, ele ficou totalmente alerta. Se não me engano, acho que foi um ano ou dois que o alerta saiu, tá? Mas ele ficou em alerta. Oi, Letícia. Fica à vontade. Você falando, eu lembrei. Boa noite, professor. Tudo bem? Você falando, tudo bem. Eu lembrei de uma das situações de análise prescritiva, né? Uhum. Que é quando você está interessado no imóvel e você vai lá e faz uma simulação de crédito. Isso aí vai gerar, em cima das informações que você passa para o corretor ou para o analista, isso gera uma aproximação de quanto você vai dar de entrada, de quanto você vai pagar, essas coisas. Não é um resultado exato, mas é um resultado aproximado.
Isso, exatamente, isso, perfeito, perfeito. Por quê? Porque ele tem vários fatores que ele consegue calcular, por exemplo, né? Lógico que tem as entradas, por exemplo, né? Quanto você vai fornecer de entrada, o número de parcelas, o tipo de financiamento, né? Se é SFA, SFH, se você vai trabalhar com juros, né? Pós-fixados, Isso. Se enfim, é né? Trabalha, Price, se é se é SAP. Price, se é SAP, né? Bom, eu particularmente passo a CFH, pelo amor de Deus do céu, do jeito que os juros é uma lambança de variações aqui nesse país, não dá para confiar em nada, né? Mas assim, né? O SFH é juros da poupança, é um juros fixo ali, né? Enfim, né? Mas assim, eu concordo totalmente com você que é algo prescritivo. Tá? Então, quer dizer, já tem lá todas as equações, né, de geração, por exemplo, de parcelas, com cálculos de juros compostos, né, com análise de risco. Hoje, por exemplo, né, complementando aí que você comentou, a gente tem, por exemplo, hoje muitas instituições financeiras, principalmente, está começando a trabalhar com esse Open Banking, né? Que né, começar a olhar, por exemplo, ter dados comuns entre todos os bancos que você tem, e meios de pagamento para talvez conceder crédito, ou não, ao contrário, não conceder crédito. E tem o tal do score também, né? O score é interessante, o score é o modelo americano. Tem. O score tem, aqui no Brasil, o mais usado atualmente é os dados do Banco Central, que é o Bacen. Legal, que legal, bacana. Eu sei do Serasa, né, também, né, mas não sei se o BC acaba gerando esse score, né. Sei que, Não, assim, o Serasa ele gera, mas o Bacen tem dados mais concretos sobre a vida financeira do cliente. Exemplo, tem a vida financeira inteira da pessoa, desde quando ela tirou o CPF, fez o primeiro cadastro ou o primeiro crédito, até a data atual. Interessante. Então, por exemplo, se essa pessoa, curiosidade, tá? Se essa pessoa ela está passando por um superendividamento, por exemplo, o Bacen sabe e ele gera um tipo de Sabe? score, por exemplo, para os bancos. Isso. Exato. Então, E automaticamente, por favor. é assim, o Bacen também ele tem uma informação, exemplo, se a pessoa fez um acordo com um banco, pagou um valor acordado, aí tem aquele crédito que eles falam que é aquele cadastro negativo. Do mesmo jeito que o cliente tem um cadastro positivo, o Serasa também gera aquele cadastro negativo. Então, isso abaixa o score e diminui também a possibilidade da pessoa conseguir um financiamento. Entendi. Principalmente financiamentos a longo prazo, como imobiliário, por Exato, exemplo. casa, principalmente financiamento de casa. De casa, né? Porque carro hoje Carro é fácil, porque a taxa é de fácil. juros é altíssima. É fácil na questão assim, quanto mais você pagar no carro, mais o banco lucra, mas a questão da casa, por ser mais tempo, aí gera mais análise. Sim, o passivo que o banco vai levar é muito maior, né? Então, se a pessoa realmente se superendividar e não pagar, ela leva a casa, mas aí a questão dela, o custo dela conseguir, digamos, fazer a recuperação de ativo ali é muito demorada, né? Muito diferente do carro, né? O carro ele joga o risco todo pro cliente ali, coloca um juro mais ou menos alto ali, e aí ele consegue recuperar né, esse passivo ali, tá, esse risco, né, na verdade, dentro das primeiras parcelas, né? Igual empréstimo pessoal, cheque especial, né? Que eu acho que aí são discussões aí que aqui do Brasil são coisas altíssimas, né? Modelo financeiro nosso é diferente, né? Se a gente pegar alguns modelos, modelo americano, por exemplo, que os juros voltou a subir, né? Aliás, né, que acompanha finanças ali, os juros americanos voltou a subir, na verdade, e está tão alto que preocupa quem tem dívida do cartão de crédito. A maior dívida hoje nos Estados Unidos é cartão de crédito, porque ele gira em torno. Os juros do cartão de crédito nos Estados Unidos giravam em torno de 1, 2%, nem isso, né? Ao ano. Agora lá está começando a girar 10%. Isso para eles é um absurdo, né? Então, imagina que tem uma dívida gigantesca no cartão de crédito girar 10 vezes mais. Então, o Brasil ainda continua sendo mais alto, infelizmente, né? Mais alto, né? E olha que interessante, o Brasil, apesar de tudo isso, é um dos países que tem melhores pagadores. Então, Exato. pois é. Então, isso é dados, né? É legal dados. porque faz parte do nosso dia a dia. Hipótese, então, é que interessante. É uma coisa legal, isso é uma coisa que a gente vai trabalhar muito no curso. Olhar a hipótese. Então, por exemplo, a gente começar, principalmente nos projetos, tá? A gente começar a observar hipóteses e saber o que realmente é uma afirmação que tem fundamento em cima de dados, né? Seja preditivos, né? Descritivos, diagnósticos, enfim. Ou não, é uma falácia, não. Então, tem que talvez provar, olha, poxa, vamos provar e vamos processar esses dados aqui, vamos analisar, vamos minerar e vamos entender que isso aqui não é verdade.
né? Então, a gente acho que hoje desmistificar afirmações, né, através dos dados também é algo que a gente pode também trabalhar bastante. Mas muito legal sua observação, obrigado pela curiosidade ali, né? Então, e isso tudo baseado em dados, né? Então, quer dizer, o banco, seguradora, enfim, né? Todas que atuam com risco financeiro acabam utilizando dados ali, tá? Para suas, né? Ou informações, a gente vai entender um pouquinho qual é a sua diferença para as suas decisões. Tá? Gente, dessa fase, a gente. Tudo bem? Entenderam ali? Por que eu gosto de, até, né? Não falo perder um tempo, mas conversar um tempo sobre isso, para a gente principalmente entender onde a gente se situa em termos de o que a gente quer como objetivo quando nós observamos os dados. Olha, eu quero, por exemplo, né, fazer uma projeção de risco para essa pessoa, se ela vai conseguir pagar a casa ou não. Você vê quantos fatores se envolvem, né? Quantas bases de dados diferentes. É complexo, né? E não é só somente descritivo. Não adianta olhar, por exemplo, olha, olhei para o primeiro ano a pessoa lá bombando de receita, sendo que os últimos 10 anos anteriores ela estava com dívida e prescreveu dívida e tudo mais, enfim, né? Então, ok, né? Não é assim uma simples análise descritiva que vou conseguir tirar conclusões, né? Enfim, para diferentes situações, tá? Então é importante, quando eu vou também trabalhar com essas análises de dados, me situar em qual é o nível de, principalmente o nível de complexidade que eu tenho quando eu vou trabalhar com a análise desses dados. Vamos falar um pouquinho agora sobre o do ciclo de vida dos dados, né? Que é onde a gente trata um pouquinho dessa questão do... Continua trabalhando com esse assunto dos dados, tá? Bom, a gente já começou, né, conceituando que tudo que está à nossa volta praticamente gera dado, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, eu continuo com o meu spray aqui de mata moscas aqui, insetos, ó, né? Mas ele está aqui, ele é né, ele tem características como cor, volume, né? O que tem aqui dentro, né? As instruções e tudo mais, tá? Não estou fazendo propaganda do SBP, gente, tá? Né? Tem um livro, por exemplo, aqui, tem um livro aqui, né? Certo? Tudo bonitinho, certinho, tá? Tenho, por exemplo, aqui que tem para quem é pai, quem é mãe, né? Quem é responsável por uma criança, tem joguinho aqui, né? Tem joguinho para brincar de bolinha, aquele de colocar a bolinha no lugar certo. Então tudo tem características, e tudo isso, na verdade, né? Acaba. A Isabela está falando que eu estou participando pelo SPP. E tudo isso, na verdade, acaba gerando dado, né, gente? Então a placa, o veículo que passa por um detector de velocidade, tá? Ou por um detector, aqui em São Paulo tem a detecção de rodízio também. Também tem, né? Também pode gerar dado, tá? E assim, essa etapa que eu tenho, por exemplo, né, onde lógico, como está aqui na lâmina, né? A peça central são os dados, você tem a parte da coleta, né? Então, você tem a parte da coleta aqui que eu vou lá e coleto os dados. Tá? Lógico, no nosso módulo aqui especificamente, realinhando expectativas, a gente não vai coletar, tá? Lógico, já vai ter dados prontos, já planilhados, tá? Já gerados, ou dados fictícios, dados reais, tá bom? Mas sim, pensando lá do início de como nós trabalhamos, tá? Um ponto inicial é a coleta. Então, por exemplo, se uma coleta de dados ambientais, por exemplo, dados meteorológicos, tem sensores que fazem isso, estão dados coletados, né? Como o nosso exemplo que nós utilizamos pelos tipos de análise, que foi, por exemplo, o nosso relógio, nosso smartwatch, que coleta várias informações sobre o corpo, sobre a posição, enfim, né? Isso é uma coleta, tá? Coletar dados, por exemplo, a partir de questionário, vamos trazer um ponto mais voltado a sistema de informação. Sim, é uma forma de coleta, tá? Vamos dizer, coletar a nota, por exemplo, sei lá, o desempenho dos alunos para uma análise diagnóstica, se eles estão aprendendo ou não, é uma coleta, tá? Pegar um banco de dados é considerado uma coleta? Sim, é considerado. Se o seu objetivo, por exemplo, você precisa coletar dados de uma outra base para realizar a sua análise, sim, você está numa fase de coleta, perfeito. Tá ok, ainda era, eu concordo com você, tá tudo ok. Então, coletar também outras bases, por exemplo, eu preciso, né, dos endereços dos CEPs, quer dizer, da lista de CEPs com seus endereços ou regiões ou distritos, né? Eu consigo, de fato, uma coleta. Ana Cláudia, pesquisa uma coleta? Sim, pesquisa uma coleta.
Tá? Então, toda maneira como eu vou coletar os dados, aí você tem também uma classificação, né, de dados que são os estruturados e os não estruturados. Tá? Então, por exemplo, aqui, da maneira como eu estou olhando, mas ele ainda pode ser gerado um dado, estou fazendo propaganda da SPP de novo, tá? Vou fazer da minha caneca, da caneca que eu ganhei, né, da minha esposa. Né? Então, essa caneca, sim, ele pode se tornar um dado e, assim, ele, né, a gente passa de um dado não estruturado para algo estruturado de maneira analítica, tá? A gente vai conversar um pouquinho mais para frente durante nossos bate-papos, tá? Mas eu sei, tem várias formas, N maneiras, tá, de conseguir fazer coletas. Agora, depois da coleta, eu tenho a transformação. Tá? Que daí vai o trabalho, que acho que onde a gente vai conseguir fazer o nosso trabalho. Tá? No nosso módulo, a gente vai fazer mais a coleta, do ponto de vista de coletar dados de outras bases, tá? E a transformação. A gente vai transformar, gerar projeções. A transformação são o quê? Projeções. Eu tenho aqueles dados, organizo eles de uma maneira que a gente vai conversar daqui a pouco, e depois a gente consegue visualizar esses dados de alguma maneira. Tá? Então, a visualização deles, como eu falo, visualizar é olhar uma tabela com todos os numerozinhos ali organizados. Também, não é lógico, é a maneira mais crua de olhar os dados. Tá? Então, você não tem um módulo ali que é de visualização de dados, né? Que o pessoal chama de data view, né? Ou de data viz, o pessoal gosta de chamar também, que daí você, na verdade, tem ferramentas que você otimiza essa visualização. Mas para otimizar essa visualização, você precisa trabalhar com essa etapa de transformação. Tá? Então, você precisa trabalhar com essa etapa de transformação. É o famoso processo, para quem já é um pouco mais da área de TI, que você coleta dados, transforma, né, e armazena, que é o tal do ETL, né, tá? Que você faz o processo de transformação. Tá? Mas precisa passar assim, a gente acaba passando por essas etapas, se coletar, transformar e depois de alguma maneira a gente quer visualizar, né? Seja por gráficos, aí você tem ferramentas que uma ferramenta que principalmente, que se eu não me engano, é a que vocês passam pelo curso, é o Power BI, né? Mas para usar o Power BI, por exemplo, né? Né? Mas o Power BI, por exemplo, na verdade, ele precisa ter os dados transformados para você gerar uma boa visualização. Ele não faz esse trabalho de mineração, de transformação, né? Que você constrói, né? O ETL, a sigla de, né? O T é ETL, Transform Load, né? Extração, perfeito. Extract, Transform Load. Obrigado, Brenda. Né? O E é extrair, então você extrai. Na verdade, a gente usa mais essa sigla para quando a gente usa banco de dados multidimensionais, tá? Eu posso tratar mais no final do módulo, eu posso falar um pouquinho sobre ETLs, né? Mas é algo parecido, um processo parecido. Então, eu extraio, transformo e eu load, porque eu carrego esses dados em algum lugar para ficar disponível, tá? Então, aqui eu carrego ele numa base, que essa base fica disponível para ferramentas de visualização, tá? Então, isso seria uma sigla, geralmente, que para quem é mais computeiro da área, né? Mais da área de TI, acaba utilizando. Mas a gente pode pensar como coleta, transformação e visualização. Tá? A gente pode pensar dessa maneira mesmo. Tá bom? Então, só para a gente ter consciência também dessa. A nossa ideia hoje é mais se situar em relação às nomenclaturas que vocês podem ouvir ali, sobre se situar um pouco nesse mundo dos dados. Tudo bem? Posso seguir? Oi, Indaiara. Pode perguntar. Indaiara, é isso? Verdade. Isso, Indaiara. Em relação à transformação, eu fiquei com um pouco de dúvida, porque eu estava pensando em construção de gráfico e tal, mas isso seria a visualização, né? Excelente, isso mesmo, tá? A construção dos gráficos, da forma de visualização seria a visualização. A transformação, quando eu vou pegar um dado cru, né, da maneira como ele está, vamos supor que ele é descritivo, e aí eu vou, por exemplo, processar esses dados para, por exemplo, eu beneficiar esses dados, talvez para gerar um gráfico. Talvez esses dados não estão, né, adequados para gerar um gráfico, eu vou, né, faço ali, aí a gente vai entender como a gente trabalha diferentes técnicas ali em banco relacional, e gera esses dados de maneira que esses dados eles ficam preparados para uma visualização, tá? Então, seria isso mesmo, a gente faz essa preparação. E talvez essa preparação, lógico, talvez envolve alguns conceitinhos de estatística, de teoria dos conjuntos, a gente envolve um pouquinho de matematiquinha ali. Por trás tem uma certa matemática ali, né? Mas a gente vai com calma, vai trabalhando ali e a gente consegue gerar, tá? No caso, por exemplo, tem vezes que eu pego
um relatório que eu tirei, e aí por exemplo, tem vários Lucas, e aí eu agrupo os Lucas e com uma devida informação ali do lado, e depois gero o gráfico com esses Lucas, Marianas, enfim. Isso. No caso, esse seria o transformar. Perfeito, isso mesmo, transformar. Ótimo. Aliás, os agrupamentos, na verdade, aqui em banco relacional, eles saem automaticamente. Então, você vai ver que maravilha que é você agrupar, né? Então, às vezes, dependendo dos dados, você até agrupa manualmente, ou às vezes tem aquelas N fórmulas do Excel, né? Se a gente, aqui, na verdade, a gente vai ver em SQL, que é a linguagem, né, de comunicação com o banco de dados, que a gente tem comandos que a gente consegue, se o dado está, né, favorável ao agrupamento, ele agrupa certinho e gera as quantidades ali, ou o que você quiser fazer com os dados resultantes desse agrupamento, tá? Mas vamos deixar assim para mais para frente, mas dá sim. Legal que você falou de agrupamento, que é um dos pontos que a gente vai estar tratando aqui nesse módulo, tá bom? Fechou, obrigada. Imagina, tá? Vamos lá, gente, vamos continuar aqui. E assim, geralmente os dados, né? Se eu te respondo, Ana, né? Geralmente os dados, eles vêm da pior maneira como a gente imaginar. Eles podem vir lindos ou maravilhosos, ou eles podem vir numa planilha assim, com os dados todos bagunçados, por exemplo, né? Vamos supor que aqui esses dados aqui, eles são, por exemplo, as chegadas, as latitudes e longitudes, por exemplo, dos aviões, das aeronaves que chegam, por exemplo, né? Quer dizer, latitude e longitude de chegada, de saída, né? Enfim, que a gente não consegue entender, que a gente tenta interpretar. O que é importante nessas planilhas aqui, por exemplo, né? São aqui, na verdade, aqui são as estações, né? A elevação, a altitude, longitude, e aí qual o interesse que eu tenho sobre esse dado. Tá? Então não adianta, olha, eu desconheço essa planilha, eu vou pegar ela e vou sair utilizando. Não, tem que conhecer muito bem aquilo que eu preciso fazer, né? Então, processar dados também, transformar, né? Vamos falar transformar dados, além da coleta também é pensar numa estratégia de como eu vou transformar. Tá? Mas pode vir assim, do jeito a gente vai falar um pouco sobre, né, fontes de dados, né? Mas ela pode vir assim, pode vir num arquivo. Aí tem os formatos, tá? Que é o CSV, ó, o Fernando fala, o famoso CSV, tipo, vem bastante. A maioria deles, aliás, vem nesses formatos CSV, a gente vai falar mais à frente. Nos formatos, digamos, né, tem as famosas APIs, né, que eu vou falar, que são, né, os famosos JSON, que são objetos, é diferente daqui da gente olhar de uma maneira 2D, tá? Isso é dado bruto, Ana, exatamente, dado bruto. Você tinha me perguntado, aproveitando a oportunidade, sobre o Power BI. Power BI é uma ferramenta de visualização, tá? Então, é uma ferramenta da Microsoft, que ela serve, ela digamos, específica para visualização de dados. Então, ela fala assim, olha, não, Ana, você quer visualizar esses dados, certo? Onde estão as fontes desses dados? Aí ele pode pegar a fonte de onde você imaginar, do Excel, do banco relacional, do banco não relacional. Você fala, aponta onde você quer visualizar, quero dessa base aqui e tal. E aí, estando essa base preparada com as visualizações, ele, né, com os dados minerados certinhos, né? Lógico que se não tiver, você pode fazer um teto retrabalho, mas não vai ser a melhor maneira. Mas se esse dado estiver transformado certinho, ele consegue gerar boas visualizações para você. Que são visualizações, por exemplo, né, em gráficos de barra, pizza, enfim, né, lineares. E legal que o Power BI, na verdade, não são visualizações estáticas, elas são dinâmicas. Então, se o dado muda lá, ele muda automaticamente. Então, ele pode ir de tempos em tempos olhando aqueles dados que estão, né, naqueles modelos e atualizando a planilha, atualizando, digamos, sua visualização. Tá? Então, geralmente o pessoal usa Power BI hoje e vai ter um módulo, vai ter um professor que é até certificado, a gente usa painel de controle, né? Painéis de visualização, painéis, por exemplo, de bolsa de valores, painéis de monitoramento, né? Então a gente sempre consegue olhar, né? Então a gente pode fazer que o Power BI gere isso de maneira estática, ou ele consegue também isso gerar de maneira dinâmica. Dinâmica, sim, se os dados são atualizados de tempos em tempos também, né? Tem uma série de questões desse dinamismo também. Tá bom? Se eu conseguir explicar direitinho, mas depois dá uma procurada. Depois vai ter um módulo sobre isso, tá? Que aí a ideia é que vocês já tenham aprendido ou trabalhado com as ideias de transformações aqui comigo, né? E aí vocês passam, se não me engano, é o professor Marcelo, tá? E ele trabalha muito bem com essa parte. Tá bom? Ok, acho que já. Se tiver mais alguma dúvida, você manda aqui, Ana. Tá?
E assim, os dados, e aí dados não são só, né, essas planilhas gigantescas CSVs, como a gente já tinha dito, são dados que são gerados de qualquer lugar, né? Tá? Que são, na verdade, ou códigos binários, música, aliás, música gera dados, gente, né? Música, a tocada, a frequência, né? Não sei se vocês já usaram aquele software que chama de identificação, que são o Shazam, né? Vocês já ouviram falar do Shazam? Shazam, depois se quiser instalar e olhar, né? Qualquer música que ele ouvir, ele vai lá e consegue identificar quem que é, digamos, né? Ele puxa pela base que o IMDb, né, que é a base de músicas, ele puxa quem que é o autor, puxa a letra da música, fala em qual plataforma de streaming essa música está disponível. Então, bem interessante. Mas como que ele identifica? Poxa, a música, na verdade, tem um comportamento de frequência, né? Uma tocada diferente, ela tem um padrão, né? Então, todo mundo que ouve uma música, ela tem um padrão, digamos, em termos de frequência, de amplitude, e aí por ali ele consegue fazer uma análise, digamos, né? Ele consegue fazer algumas, né? Aí entra um pouco de matemática, entra um pouco, né, das famosas transformadas de Fourier, né? Para você, né? E aí ele consegue ali, de fato, por um espaço de tempo, avaliar, verificar a curva que matemática que é gerado para aquela música, para aquilo que ele está ouvindo, versus, e ele consegue rapidamente fazer comparações, né, com diferentes músicas. Olha que interessante, o Shazam, por exemplo, se ele ouve que é rock, ele já tem uma biblioteca tudo de que é rock, né? Quer dizer, o rock tem uma batida específica, por exemplo, a valsa tem outra, o pagode, por exemplo, é outra, e ele consegue rapidamente identificar. Então é legal, depois se vocês quiserem explorar esse aplicativo, é um exemplo muito bacana, tá? Que ele consegue ele fazer uma microanálise rapidinha ali, né? Para ele conseguir de fato te dar resposta e fazer se depara, tá? Ok? Então dado tem, digamos, numa figurinha, em tudo. Mas assim, quando a gente fala, é importante, quando a gente conversa sobre dados, principalmente, né, que a gente acabou de concluir que tudo é dado, tá? Mas qual a diferença de dado versus informação, né? A gente ouve muito um termo, principalmente agora nos dias de hoje, que essa questão de segurança e tudo mais, quando a gente trata da questão do dados, o que é dado, o que é informação. Tá? Você fala, poxa, segurança da informação. Mas por que informação? Tá? E aí você tem uma questão, digamos, da semiótica dos dados, né? Que a gente vai... O que é o dado? O dado, na verdade, é aquele artefato, quer dizer que tem um atributo, característica, que ele isolado não informa nada. Tá? Então, se eu falar Gustavo, enfim, Gustavo, que é um nome? É o nome de uma rua? É o nome de uma pessoa? Né? É um conjunto de letras? Né? Coru. O que é Coru? Uma escola? Né? Ou atribuído a algum outro tipo de nome? Né? Sei lá, um nome de um bairro? Né? Outras coisas, números, por exemplo, né? 200 o quê? Reais, né? Dólares, euros, 200 vezes que, né, 200 vezes que eu 200 polichinelos que eu fiz no exercício. Enfim, né, quer dizer, esse dado sozinho, tá? Né? Não quer dizer muita coisa. Caneca, sei lá, caneca talvez consiga me dizer alguma coisa, mas para quê? De quem? Não me traz, né? Não me associa muito, quer dizer, não me forma nada, né? Então, quer dizer, primeiro, para aquele, né? Primeiro, informação não gera a partir de um dado. Informação me gera a partir de diferentes dados, tá? Que eles se complementam, são qualificados para gerar um fato, um evento, alguma coisa. Né? Então, por exemplo, se eu falar assim, né? O Gustavo Scalisto está ministrando uma aula sobre dados para alunos da Curu. Olha que interessante, eu já coloquei vários dados ali, como Gustavo, Curu, né, ministrando, enfim, né, lógico, isso aí acaba sendo um processamento de linguagem natural. Mas, juntando tudo isso, né, quer dizer, e fazendo certos sentidos, te gera uma mensagem, não gera? Quando te gera uma mensagem, essa mensagem gera uma compreensão, aí sim eu tenho uma informação. Tá? E aí a grande questão, o grande objetivo nessas análises, principalmente, não é só te entregar um dado em específico.
tudo bem? Mas também te entregar, te entregar uma informação, tá? Então, se eu te falar uma informação, por exemplo, que o leite, por exemplo, longa-vida da marca XPTO, da marca Vaquinha, né? O bezerrinho, não sei, gente, que produz leite, tá? Ou da onde? Do leite de soja, tá? Ok, né? Tá? Né? Ou enfim, de onde vieram o leite, gente? Foi, essa colocação, esquece essa colocação, foi péssima. Mas né? De onde veio o derivado de leite ali, certo? Então tá, sei lá, tá tanto, tá R$ 5 no mercado tal. Então eu sei que tal informação é o tal estabelecimento que vende o leite, né? O preço e qual que é o tipo de leite, derivado, empresa, enfim. Tá? Então isso me gera uma informação. E aí, a partir dessa base, eu posso falar de diferentes mercados, posso falar de diferentes preços, diferentes tipos de leites, por exemplo. Tá? Certo? Então, isso é uma informação. Então, lembrando, a palavra, o artefato de maneira diferente, assim, isolado, ele é um dado. Tá? Mas aí, no final das contas, meu objetivo é gerar uma informação. E se eu pensar um pouco mais para frente, no nosso curso aqui, e geralmente na computação, a gente trabalha ali no limiar da informação. Tá? Mas aí, nós, seres humanos, nós não queremos só ter uma informação, nós queremos ter várias informações e começar a juntar essas informações e fazer que elas comecem a ter sentido para gerar o quê? Conhecimento. Né? Então, quer dizer, você gera conhecimento a partir de várias informações que começam a te fazer sentido e começam a excitar, digamos ali, o seu processo cognitivo. A partir do momento que você tem vários conhecimentos sobre um assunto específico, aí, segundo a semiótica dos dados, eu sou o que a gente chama, digamos, de sabedoria. Tá? Então, essa sequência, né? Que eu tenho dado, vários dados me geram informação, várias informações podem me gerar conhecimento, vários conhecimentos podem me gerar sabedoria. Tá? Então, assim, mas a gente não chega ao ponto de vista da sabedoria. Tá? A gente chega, para o nosso estudo técnico aqui, nós chegamos ali no ponto da informação. Oi, Ângelo, vamos lá. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, você? Ó, tudo jóia. A minha dúvida seria, tipo, com esses dois exemplos que você deu, eu ainda me vem na cabeça um terceiro exemplo que seria dado infundado, que, tipo, o pessoal normalmente fala que seria normalmente uma mentira, mas ele também tem outro significado quando você tem, tipo, um conjunto que prova que é verdade ou não. Sim, aí assim, você pode gerar um dado, né? Que é uma informação, sim, informação que é infundada faz total sentido, né? E aí aí vai de uma análise sobre aquelas informações geradas, se elas são infundadas ou não, tá? Então, por exemplo, talvez aí você tenha você pode trabalhar com classificadores. Esses classificadores, por exemplo, ou com filtros, né? De maneira que aquele dado gerado ele pode estar, vamos pensar, matematicamente ele pode estar fora de alguns parâmetros, por exemplo, né? Vamos pegar algum bem absurdo, a velocidade negativa, por exemplo, né, ou medida negativa que não tem, né? Negativa do ponto de vista se a gente está mudando a referência, mas aquele dado não trata uma velocidade absoluta, por exemplo, tá? Então eu descarto ele porque a gente pode desprezar esse dado porque ele não é válido. Agora, se a gente pensa de maneira matemática, do ponto de vista matemático ou estatístico, tá? Agora, se a gente pensa do ponto de vista empírico, né, de análise, eu tenho uma informação gerada aqui, por exemplo, que não é, né, é infundado, por exemplo. Aí também tem uma questão de não ser uma validação física, mas a gente chama uma validação que é lógica, tá? Do ponto de vista, será que esse algoritmo ou essa técnica está sendo usada, ela está correta? Está tratando os parâmetros certos? Está usando as variáveis corretas? E aí mais um ajuste, uma correção do modelo que está gerando talvez essa informação, tá? Mas faz total sentido aquilo que você falou, tá? Tem situações que eu posso gerar situações de dados que são, né, informações que são infundadas. Tá? Então, sim, perfeito, Ângelo, tá? Faz total sentido. Gente, dessa questão do dado versus informação, além do Ângelo, mais alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade sobre isso? A gente pode seguir? Perfeito, gente, tá? Então, se também no meio do caminho falar, poxa, é eureka, né? Lembrei de alguma coisa, tudo bem, perfeito, podemos seguir por aí, tá?
E aí é isso, né? Aqui nas lâminas tem alguns exemplos, né? Por exemplo, a rosa é manga, a manga é rosa, e dependendo da maneira como eu organizar essas palavras, ela pode gerar diferentes sentidos, né? A manga é rosa, né? Sei lá, às vezes é ou não é, né? Ou a rosa é manga, talvez não me gera tanto sentido. Eu posso, né, fazer diferentes, digamos assim, combinações, né, com essas palavras, né? A rosa é a rosa, a manga, enfim, né? Então, assim, né? Dependendo de como eu olhar a manga é rosa, posso falar da manga, né, da manga da camiseta, tá? Então, da minha análise, eu consigo entender que isso. Aí vai muito, Ângelo, da questão da análise infundada, que eu posso ter diferentes olhares sobre o que está sendo, né? Sobre o que está sendo escrito, ó, né? A manga é rosa, então a manga é fruta, por exemplo. Depende, digamos, da classificação que eu estou tendo sobre esse dado. Tá? Estou falando da manga da camiseta, posso falar da manga, posso falar, né, do cantor aqui, da manga rosa, nome da música, tá? Alceu Valença, é isso, gente? Gente, eu estou zero à esquerda para identificar, ainda mais essa capa aqui um pouco mais antiga. A rosa manga também, tá? A rosa manga também aqui, eu não sei exatamente como foi a correlação aqui desses dois ícones aqui, tá? Mas, enfim, eu posso ter diferentes olhares, tá? Sobre essas diferentes palavras quando eu estou interpretando esse dado para gerar diferentes informações. Então, quer dizer, um mesmo dado, diferente da sua organização e diferente da sua classificação, tá? Pode me gerar ali diferentes informações, tá? Só para a gente excitar um pouco esse assunto ali, né? Mas legal, bacana, gente, tá? Vamos seguir aqui mais um pouquinho, tá? E aí, eu vou nesse ponto, gente, do dado, entender o que é dado, informação, o processo de coleta, né, transformação, visualização. Tudo bem para vocês? Faz sentido ali? Um pouco pensar nesses processos, nas diferenças, ok? Beleza? Então, talvez se você começa a olhar hoje para as planilhas do Excel, para algumas análises, vocês já vão começar a se situar um pouco, né, sobre a classificação, sobre o que é a diferença de dado e informação. Então, nosso objetivo hoje é mais do ponto de vista de a gente gerar essa classificação, tá? Então, acho que essa classificação, essa identificação sobre esse reconhecimento dos assuntos, tá bom? Vamos lá, pessoal. Bom, nós conversamos sobre o tipo de análise, né? Como o nosso olhar sobre o dado, praticamente, o processo. Mas e como que eu posso guardar isso? E aí, né? Na computação, eu tenho diferentes maneiras de como eu posso guardar esses dados, dependendo dos meus objetivos, das minhas intenções, né? Sobre esses dados, tá? Vamos lá. Vamos pensar primeiro aqui. Primeiro, a gente adora, né? A Curu adora colocar as figuras, né? Divertidas. Mas, assim, o banco de dados hoje mais utilizado, e por que ele acaba sendo mais utilizado? Porque, geralmente, a gente projeta o banco de dados quando praticamente eu vou armazenar dados do zero. Então, como eu projeto eles para armazenar esses dados do zero, né? Eu já tenho uma intenção, já consigo relacionar todos. A gente vai falar um pouco isso na aula 5, e nós já falamos um pouco sobre isso, tá? Na aula gravada. Mas eu retomo isso na nossa próxima conversa. Mas, assim, esses bancos de dados ali, que são operados por SQL, que a gente vai falar já o que é o SQL, quando esses dados, na verdade, relacional, quando um começa a ter relação com o outro. Então, a gente usa muito isso para operações transacionais, tá? Então, professor, fala uma coisa mais prática, por exemplo, sobre isso, tá? Vamos supor, por exemplo, quando eu vou fazer uma transação bancária, uma compra com um cartão. Né? Quando eu vou fazer uma compra com cartão, esse cartão tem uma chave, né? Ele junta a chave do cartão mais a sua senha, ou, por exemplo, quando é o... mas quando você encosta o cartão lá no NFC, o NFC, na verdade, ele é um gerador de senha, tá? Então, ele é um gerador de token que vai gerando token a todo momento, e esse token, somado à identificação fixa do seu cartão, né? A semente do seu cartão, mais o token que ele gera uma chave única para conseguir fazer a transação. Tá? Sabe que o curioso, né? O NFC ele é mais seguro que a própria senha, se a gente for pensar, né? Então, ele sempre... Por quê? Porque ele sempre gera chaves diferentes, né? Quando você faz a compra com cartão,
parece que não é seguro, né? Mas ao contrário, o modo tradicional, que é enfiar o cartão e colocar a senha, é sempre a mesma chave. Então, quer dizer, se a pessoa consegue, de alguma maneira, que é muito difícil, tá? Pegar aquela chave, de alguma maneira, tá? De compra, tá? Ela pode sair comprando, né? A todo instante. E o NFC não. O NFC, cada vez, ele gera uma chave diferente, tá? Lógico, o sistema é sensível a essas diferentes chaves, porque ele tem a mesma semente, consegue separar a semente, tá? Isso aí já é um pouco de criptografia. E é mais seguro. Então, curioso. Parece, né, em termos de jornada, parece ser, mas, poxa, encostou o cartão, pagou. Não, mas em termos de você fazer, né, você extrair, talvez, o dado daquela transação para tentar se passar por você, é muito mais difícil pelo NFC. Então, o NFC, ele é seguro, né? Só a jornada que talvez tenha que ser revista, né? Qual o tamanho do valor que você deixa para fazer essa compra, né? Encostar ali R$ 1.000, R$ 2.000, 100, R$ 50, aí vai do seu perfil de compra aí, né? É uma outra discussão. Não sei esqueci quem que é da área de financeira aí, que acho que a gente estava conversando sobre o Bacen, sobre. Não sei se eu estiver errado, vocês também me falam, tá? Mas geralmente ali. A questão da NFC é muito a questão da jornada, né? A tecnologia em si ela é extremamente segura, tá? Em termos de tecnologia da informação, ela é mais segura do que o modelo tradicional, né? Voltando, gente, ó, e assim, vamos lá, né? Esses modelos relacionais, eles são, né? Que tem lá, você tem um cartão, você tem você como pessoa, você tem a sua conta corrente e tudo isso se relaciona, tá? Então, quer dizer, eu, por exemplo, sou um professor, que tem a Curu tem vários professores, então a gente trabalha modelos relacionais muito com conjuntos bem conhecidos, e esses conjuntos, por sua vez, eles se relacionam entre si para gerar diferentes informações. A gente vai retomar isso com mais, tá? A gente vai retomar isso com mais, de maneira mais aprofundada, tá? Mas, assim, qual linguagem que a gente usa, tá? Quer dizer, esses sistemas de gerenciamento que armazenam esses tipos de bancos de dados, que linguagem que ele usa? Como é que a gente conversa com esse banco de dados, tá? Por funções igual o Excel? Só isso? Não, tá? Ele tem uma linguagem, né, de descritiva que eu consigo conversar com esse banco para criar novas estruturas para esses dados serem armazenados, assim como, né, manipular os dados, que é colocar algum dado, retirar algum dado, fazer projeções, que acho que é uma das principais ações sobre o banco de dados que a gente vai acabar trabalhando, né, tá? Mas que a gente usa o SQL, tá? O SQL, né? O SQL, né? O pessoal fala, o do inglês agora tu fala SQL, né? O SQL, o pessoal fala, na verdade, tudo junto ali. Que fala, o banco de dados NoSQL, né? NoSQL é não SQL, tá? Então, SQL é que é de Structured Query Language, né? Ou o pessoal também fala também query, né? É query, né? Query Language. Query é solicitação. Query em inglês né, como se fosse uma mensagem que você recebe uma resposta, tá? Então, né? Pergunto para alguma pessoa, a pessoa vai lá e manda uma resposta. Isso é uma query, né? Então, é uma linguagem estruturada de solicitações. Se a gente for traduzir ele muito para o português brasileiro, tá? Seria isso, tá? Então, uma linguagem, ele está ali, uma linguagem de consulta, né? De consulta, de solicitação estruturada, né? Tá? E ela é declarativa, né? Isso aí já é uma outra questão da computação. Declarativa por quê? Porque é como se fosse uma solicitação, não é algo imperativo. Imperativo quando eu tenho lógica, quando eu tenho decisão, né? É diferente. A gente vai sentir um pouco mais isso quando a gente trabalhar mão na massa, tá? E assim, quando que se passou a ser padrão? Nos anos 80, tá? Então, né, lógico, evoluiu bastante. E assim, qualquer sistema de gerenciamento, aí vamos pegar alguns, por exemplo, ali, né? Oracle, SQL Server, SQLite, que a gente vai mexer, que é o mais simples que a gente vai mexer, Postgres, uma afinidade ali, né, de sistemas de gerenciamento. Esse sistema de gerenciamento, por sua vez, todos eles usam SQL. Tem alguma variância ou outra, mas todos praticamente usam os mesmos comandos, tá? Então, sabendo o SQL ali, para trabalhar, né, alguns comandos, na maioria dos seus comandos, dá para você trafegar com diferentes bancos de dados. Muita gente me pergunta, professor, mas tem algumas ferramentas SAP, né? Muita gente que trabalha em empresas que tem aqueles bancos de dados SAP. Quando ele abre aquela tela de query para consultar, geralmente eles usam, né, linguagem SQL também.
tá bom? Então, hoje... E geralmente quando você tem, por exemplo, arquivos de fontes de dados muito grandes, tá? Outra pergunta que surge bastante. Poxa, eu tenho 2 milhões de registros e eu quero fazer uma espécie de filtro, mineração, ou o que seja. Vale a pena eu passar para o Excel e ficar fazendo 1 milhão de fórmulas? Não, porque lá tem um limite, vai ficar muito lento. As maneiras, os algoritmos de busca, tá? Esse é já um ponto mais da computação. Eles não são tão eficientes quanto você migrar para um sistema de gerenciamento. Então, o que você faz geralmente? Você pega esses dados e migra eles para dentro de um banco relacional. Tá? E aí tem ferramentas de migração que a gente vai também conhecer no curso. Eu migro para dentro dessa base e aí vou ter uma ferramenta otimizada que vou conseguir me entregar esse relatório muito mais rápido do que se fosse no Excel. Tá? Não estou desprezando o Excel. O Excel é ótimo para muitas coisas, mas ele não é projetado para grandes volumes de dados. Tá? Então, né? Por quê? Porque ele faz acesso por arquivo, uma série de questões computacionais ali, tá? Que não favorecem a isso. E aí você tem um risco muito grande de perda de dados, de travamento, enfim, tá? Então, para volumes muito grandes, né, e para comparações, junções, tem várias questões que, lógico, você usar um banco relacional acaba sendo muito mais sofisticado para você, né, e robusto, né, para você conseguir fazer essas análises, tá bom? Aqui não, a ideia de bancos de dados relacionais, geralmente, eles são 2D, tá? Então, ele trabalha em 2 dimensões, linhas e colunas. Poxa, mas trabalha igual ao Excel. Mas são várias tabelas diferentes que eu consigo trabalhar, tá? Então, aí tem outras questões das tabelas que eu vou tratar mais à frente, que eu não vou tratar agora, que acaba dando bastante informação para vocês para o momento. Tá? Mas aqui, né, quer dizer, você tem uma tabela, vamos pensar numa otimização. Você tem uma tabela com fornecedor, né, data, pedido e valor. Perceba que aqui, ó, o fornecedor vai repetindo, não vai? Uma das coisas que a gente otimiza em banco relacional, por exemplo, é não ficar repetindo isso. Poxa, mas isso é um relatório. Isso é um relatório, tá? Primeiro ponto, relatórios são diferentes de dados originais, tá? Dados de origem, né, não pode ser, digamos, você não pode ficar guardando sempre o mesmo nome, porque não faz muito sentido para o banco relacional. Tem uma outra série de questões que a gente vai conversar depois. De otimização, de armazenamento, de tempo de resposta do seu banco, tá? A gente chama de custo computacional. Agora, se eu pegar e fazer a tabela de compras referenciada, quer dizer, ó, quando eu precisar do fornecedor 1, eu vou lá na outra tabela e busco quem é. Quando eu precisar do fornecedor 2, eu vou na tabela lá do lado e busco quem é. E aí eu começo a ter um banco mais otimizado. A gente tem uma palavrinha em banco de dados que a gente adora usar, né, que é normalizado, tá? Mas vamos deixar mais para frente também, tá? Então, quer dizer, evitar dados duplicados, reduzir complexidades. Tabelas não precisam ser complexas, elas precisam ser minimamente o menos complexa possível, né? Porque quando eu começo a juntar tudo, e aí vem um pouquinho de teoria do conjunto ali, né? Aquilo que você já estudou na matemática sobre funções bijetoras, injetoras, sobrejetoras, tá? Tem tudo a ver aqui quando eu começo a juntar um pouco essas tabelas aqui para gerar dados, tá? O Ângelo comentou aqui, e também são mais barato, tanto em questão de tempo quanto de dinheiro, para ter um hardware tão forte que rode essa imensa lista de dados. Exato, tá? Então, por exemplo, aliás, às vezes, Ângelo, acho que bom ponto que você colocou, às vezes, dependendo do volume de dados, eu concordo com você que o hardware ele é importante, tá? Porque ele é preparado para isso e tudo mais. Mas também os algoritmos, os indexadores que esse sistema de gerenciamento utilizam, tá? Então, geralmente, o Excel não é preparado. O Excel é preparado para só fazer alguma coisa pontual, né, uma visualização. Ele é muito... O Excel ele é descritivo do máximo diagnóstico para alguns pontos. Mas ele não consegue fazer isso com um grande volume, né? Isso, por exemplo, ele é não só otimizado para leitura, mas também para exatamente quando você precisa fazer essas junções e para as projeções. Ele tem isso, né? Oi, Letícia, vamos lá. Um exemplo disso, que a gente tem muito quem trabalha, exemplo, em transportadora, que trabalha com rastreamento de dados, trabalha com rastreamento, armazenamento, são muitos dados. Antigamente era no Excel, em 2003, 2007, e era muito pesado, você passava o dia inteiro lá para poder verificar, duplicar os dados,
a armazenagem também era muito difícil. Com a chegada da inteligência, né, artificial, com a chegada aí do banco de dados, melhorou muito essas questões, porque otimizou e tornou mais rápido o processo, principalmente de Exatamente. rastreamento. Exatamente. Porque tem questões que são transacionais, né, que é o rastreamento, né, que de tempos em tempos ele vai mandando um posicionamento alimentando essa base, e também tem a questão, digamos, de você ter o melhor modelo. Então, assim, a questão do tempo de resposta, né, o Excel ele é uma tabela única ali que ele vai buscar toda naquela tabela de maneira sequencial. Então, isso é, em termos computacionais, é a maneira mais custosa para o computador buscar, né? Sendo que o banco de dados não, ele trabalha com sistemas de busca que a gente chama de sistema de busca por divisão e conquista. Então ele consegue dividir esse problema, né, distribuir, né, essa problema com grande quantidade de dados. Quer dizer, ele vai fazer uma busca numa tabela de 1 milhão de registros. No Excel ele vai fazer um por um. O banco de dados ali, ele tem técnicas que ele se divide em várias outras tabelinhas rapidinho. Busca, olha, achei a resposta. Olha, se ele achou a resposta, as outras, ele não precisa pesquisar nas outras. Ele mata o processo das outras e, ó, te encontra a resposta. E assim, em termos gerais, né, tem outras técnicas, tá? Mas essa técnica, por exemplo, é uma que ele utiliza. Né? Quando ele busca num Big Data, num lugar muito grande, ele fala, olha, achei. Aí ele fala, ó, achei. Ele vai lá e entrega a tarefinha, né? Tá? Então, vocês estão me ouvindo? Ana Cláudia, tá ouvindo? Ok, acho que ela colocou um parou ali, e aí ele para, e aí ele para a busca, né? O Excel não, ele vai ficar buscando, e depois no final ele entrega o resultado. Olha que interessante. Então é mais uma questão de problema computacional e problema de modelo também, porque certos modelos de dados eu não consigo inferir no Excel, eu tenho que ser no modelo relacional mesmo, no banco de dados, tá? Então muito legal esse ponto de vista. Oi, Angelo, você levantou a mão, vamos lá. O que eu ia falar agora é exatamente o que a Letícia falou, né? Eu estou trabalhando numa transportadora na parte de logística e o que a gente faz já usava bastante Excel, só que a gente agora, hoje, a gente está fazendo é o quê? A nossa empresa tem tipo, um site, é um banco de dados assim, totalmente igual a esse, só que, tipo, eles não têm uma lista, assim, para achar o resultado que nós queremos. Eles colocam, tipo, um código de barras e já acha o negócio imediato. Não tem uma lista sequencial, tem que ficar procurando tudo e a gente não perde muito tempo. Porque a gente faz mais, como que é? Usar o mínimo possível Excel. Seria o que a gente sempre prefere fazer é o que quando for utilizar Excel, de no máximo 50 linhas, que acaba sendo mais fácil, não fica sobrecarregando a rádio, até porque é um negócio, meu Deus, toma muito tempo. Perfeito, não, é isso mesmo. O Excel ele é para relatório, o Excel ele é só para visualização, né? Visualização analítica, né, dos dados ali como eles estão, né? No máximo dentro desse Excel, sei lá, eu quero a soma daquela coluna, por exemplo, eu quero tirar a média ali para ter um olhar mais, né, um olhar mais específico sobre aquele dado. Mas ele não hoje ele não pode ser mais uma ferramenta para, né, para ele ter um fluxo de dados que ele entra lá no Excel e eu vou constantemente mudando isso. Ele não é preparado para isso, tá? Nem é feito para isso. Tá? Mas é lógico, muitas organizações acabam adaptando ele e aí ele começa a escalar, quer dizer que ele começa a escalar a quantidade de dados que eu trabalho até chegar a um certo ponto que você fala, olha, Excel ele não trabalha com isso. E aí por isso que as Não é empresas mais têm útil para a gente. Isso, ele tem que começar a investir, a colocar em sistemas, né, em bancos de dados, seja relacional, não relacional, que são otimizados para essa busca e te entregar a informação que você precisa mais rapidamente, tá? A Silvia fez uma comparação aqui do Excel e o banco de dados, é mais ou menos isso, né? Em termos de ela fez uma comparação aqui com o tempo de resposta de memória, é isso mesmo, tá? Então, o banco de dados ele faz isso, né? Eu lembro que a Google tem essas empresas de busca, né? Elas têm banco de dados otimizadíssimos, para isso, né? Antigamente, acho que até hoje tem não com tanta força, mas uma das primeiras ferramentas de busca que a gente tinha aqui para produtos, né? Era o Buscapé, né? Na época, aí, no 2000 e não sei quanto. E o Buscapé ele tinha
um servidor Apache, né? Que aí ele era otimizado para o Buscapé. Então, o Buscapé ele otimizava as buscas para que ele conseguisse melhores resultados rápidos, né? Então ele melhorava os algoritmos que você tinha do próprio servidor para você conseguir, digamos, fazer as melhores buscas, tá? Mas é isso, né? Então tem todo esse sentido. Então não é só respondendo as perguntas, né, que foram muito bem colocadas. É o modelo, é 2 pontos: o modelo e os algoritmos que estão por trás, tá? Para conseguir, digamos, processar as projeções, né? Agora, né? Vamos supor que hoje a gente tem uma situação com esse conjunto de dados, né? Que todos esses sistemas que se pensavam há 15 anos, 20 anos, eles cresceram, tá? E gerou esse emaranhado de dados. Pode ser que esses dados eles chegam de maneira estruturada, quer dizer, eu sei que é de um código de barra, de uma transporte tal, de uma carga tal, eu vou buscar. Ok, isso está relacional, tá? Agora, pode ser que eu estou coletando vários dados ao acaso e eu não sei exatamente qual é a relação entre eles, tá? Que a gente chama do famoso data lake, um lago de dados. Vou jogando lá e, enfim, né? É como se fosse um lago de peixe. Vou jogando peixe, mas jogo lá. Tem tilápia, tem cará, tem que gosta de pescar, né? Tem, sei lá, né? Tem piramboia, de repente apareceu um sapo lá, de repente apareceu uma rã, né? De repente entrou uma cobra lá para caçar um peixe lá, de repente veio, e aí depois de tudo ainda veio um gavião e pegou um peixe lá que estava tentando pescar. Então é um cluster de dados que você não tem projeção de quem entra, quem sai e que características que você imagina, tá? Então, a figura é bem cabível, né? Quando você guardou tudo lá e você não sabe o que você guardou, a gente está trabalhando de dado que ele é não relacional, tá? É o famoso NoSQL. E aí, isso acabou sendo tão, né, tão relevante, mas tão relevante. Por exemplo, quem gera muito dado não relacional, rede social no geral, porque ele tem diferentes, né? A gente já pode chamar ele de um semi-estruturado, né? Porque a gente sabe quem é o usuário, sabe, na verdade, algumas questões, mas não sabe, talvez, algumas palavras. Como a gente começa a trabalhar o padrão das palavras que eu quero, quantas pessoas falaram de uma personalidade tal? Quantos ali citaram palavras, né? Tem uma questão que é análise de sentimento, que falaram não, né? Ou palavras agressivas, enfim, tá? E eu começo a ter esse olhar, talvez esse olhar comece a ser não estruturado, tá? Porque eu não sei, eu desconheço a estrutura. E quando eu desconheço a estrutura, eu começo a fazer uma busca pelos padrões, tá? Então eu começo a ser não estruturado. Mas aí, quando eu começo a trabalhar com esse dado não estruturado, eu tenho bases de dados que elas são otimizadas para, né, para trabalhar com bases não relacionais. Aí quando eu falo não relacional, né, quando eu guardo esses conjuntos de dados, eu não guardo ele numa tabelinha, né? Pode ser que até muito dificilmente eu guardo ele numa tabelinha 2D igual no Excel. Na sua maioria, eu começo a guardá-los como objetos, tá? Imagina o seguinte, né? O banco relacional é uma tabela, mesmo com todos os dados bonitinhos. Agora, o não relacional, imagina uma sacola. Sabe sacola de praia? Que tem tudo que você imagina. É o exemplo do banco não relacional. Tá? Sabe essa cola de praia que vem, que tem tudo, né, gente? Tem brinquedo de criança, tem quem tem família e carrega criança, gente, carrega, né? Tem Bolsa bola, de mulher é um exemplo. tem bolsa de mulher. Tu falou que é de homem Tem também, tudo. a minha Amazona também, tá? Minha mochila, né? Ela também está classificada como não relacional. Então tem, né? Tem tudo, gente, tem tudo. Então ele é NoSQL, porque ele de repente joga um negócio diferente lá. Se fosse um banco relacional, ele fala: opa, isso aqui não pode, né? Eu sou muito comportado. Agora, o não relacional, não. Ele fala: aceito tudo. Manda ver, coloca lá todo mundo dos objetos, né? Só que acontece, eu posso começar a tentar buscar um certo padrão em cima disso, e aí hoje muita ferramenta de aprendizado de máquina, mineração, começa a buscar alguma... Porque talvez eu não estou interessado na estrutura, eu estou interessado nas palavras que estão sendo ditas ali no momento, por exemplo, tá? Então, no teor ali, né? Ou, por exemplo, tem outras questões que eu posso observar, né? Mas, assim, aí eu tenho um banco de dados que são mais importantes, né? E aí, quando eu falo sobre não relacional, tem algumas pré-organizações não relacionais, né? Hoje, por exemplo, os dois principais é por documento. O principal banco de dados hoje por documentos, você tem, né, 3, na verdade. O MariaDB, você tem o
MongoDB, que acho que é o mais comercial utilizado deles, tá? Né? Você tem o Hadoop também, né? Esses bancos. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês depois sobre o Mongo, tá? O Mongo tem bastante coisa na internet, eu mostro um pouquinho para vocês. E chave valor, que praticamente guarda, olha, né? Tal chave representa tal coisa, nome, tal. Mas eu guardo chaves valores diferentes de qualquer coisa ali e ele vai guardando, tá? Mas aí aqui uma outra aplicação, assim, 80% do que a gente guarda dentro daquela sacola de praia é assim, é formato de documento, tá? Então, como se tivesse várias bolinhas guardadas, às vezes uma bolinha está relacionada com a outra, mas não necessariamente eu estou falando dessa relação. Mas eu só falo, eu coloco uma etiquetinha assim, um ID. Olha, guardou a cadência sacola? Eu vou identificar aquilo, é o ID e tal, né? E jogo lá dentro. Esse negócio de ID também a gente vai conversar, tá? Porque algo muito importante, tanto para banco relacional como não relacional, é o princípio de unicidade, tá? Ele precisa ser único, mesmo se eles forem iguais, igual os gêmeos, né? Certo? Gêmeos são iguais ali, né? Certo? Né? Dependendo da forma como os gêmeos foram gerados ali. Mas eles têm características muito próximas, mas eles não são clones. Cada um é diferente, tem um CPF diferente, tá? Para dado a mesma coisa, tá? Então, você jogou várias bolinhas ali dentro, mesmo que seja uma bagunça, mas tem cada um, né? Não tem clone ali, né? E a gente vai tratar um pouco, tá? A gente vai acabar falando um pouquinho disso aqui mais para frente.